Bem-vindos a mais um Panorama do Antigo Testamento. Nós estamos dando continuidade agora, trabalhando os últimos profetas, e dentro do livro onde compõe os últimos profetas, nós vamos trabalhar o livro de Joel. E o livro de Joel ele é muito interessante porque ele vai tratar sobre o período em que Jeú estava governando o Reino do Norte e Jeoás estava governando o Reino do Sul. Então esse período é um período onde que muitas coisas estão acontecendo em ambos os reinos. E o livro de Joel ele pode ser dividido da seguinte forma. A gente pode pegar um anúncio do julgamento, que é o capítulo 1 do 1 ao 12, depois a reação esperada do 13 ao 14, a descrição do julgamento do versículo 15 ao 20, capítulo 2 do 1 ao 11, a profecia do julgamento, do 12 ao 17, os conselhos no meio do julgamento, e do 2:18 até o final do livro, o anúncio do livramento vindouro. E aí entramos propriamente dito no livro de Joel. Então o livro de Joel ele foi enviado para poder falar a Judá, e ele não está preocupado com os reis de Judá, ele está preocupado sim com os sacerdotes e com Jerusalém. Ele foi enviado, ele foi comissionado para pregar o julgamento, para pregar juízo sobre a casa de Judá, nos dias do rei Jeoás. Ele não está preocupado em descrever uma revelação messiânica nas páginas de Joel. Então o livro de Joel não está preocupado em indicar, em apontar quem é o Messias, aquele que virá para resgatar e irá sanar todas as coisas. Não, ele não tem essa preocupação. Ele tem a preocupação de lembrar ao povo que está presente na cidade que Deus continua sendo Deus. Se ele prometeu, ele há de cumprir. Então, se existe uma maldição, caso o povo quebre o pacto com Deus, então essa maldição será executada, a maldição do pacto será executada. Mas Joel, ao mesmo tempo, ele lembra, ele traz à tona que a maldição pode ser atenuada pelo arrependimento do povo, mas que, de certa forma, o dia do Senhor virá. Então isso ele está afiançando, ele está confirmando, o dia do Senhor será executado. E esse dia será um dia de súplica e um dia de chamamento ao arrependimento. E para que ele possa fazer uso, ele vai fazer uso daquilo que acontece na sua própria época. Então vai fazer uso de um exemplo que traria à tona exatamente o que ele está querendo dizer. Ele vai pegar uma destruição que houve por intermédio de gafanhotos e vai apontar para essa destruição de gafanhotos como aquilo que ele quer expressar que há de ocorrer nos tempos vindouros. Então vai apontar para uma destruição provinda de uma grande invasão. E ele vai falar isso à semelhança do que ocorre quando ocorre uma invasão de gafanhotos numa determinada localidade. Então Joel ele vai ser o primeiro a esboçar o relógio profético. E aí nós vamos ter logo em Joel, capítulo 1, versículo 4, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Você pode pensar que passou uma leva de gafanhotos e essa leva de gafanhotos deixou um resto de lavoura para que uma outra leva de gafanhotos viesse, comesse e assim sucessivamente, até que a última leva viesse a destruir toda a plantação. Mas não é isso que o texto está dizendo. O que deixou o gafanhoto cortador, aquele que rói, aquele que migra, aquele que rasteja, aquele que extirpa, ele está falando de gafanhotos em fases de vida diferentes. Então cada gafanhoto, numa fase da vida, ele consegue comer um tipo de folhagem. Ele está dizendo que essa grande massa de gafanhotos, ela está vindo e está devorando tudo. Ele está dizendo que não vai sobrar nada, porque os gafanhotos, em todas as suas fases de vida, estão passando sobre aquela localidade. Então todas as suas fases de maturação, eles estão passando por ali. E eles estão comendo de todo tipo de folhagem que existe. Ao final dessa grande nuvem de gafanhotos passar por aquele local, o que resta é absolutamente um grande nada, um grande vazio. É um grande desastre natural.
Então, Joel está utilizando esse desastre natural acontecido na sua própria época para chegar e fazer alusão, para indicar que haverá uma grande invasão no território e que essa invasão ela tem proporções catastróficas, porque não vai sobrar nada. E a partir daí, Joel começa a descrever como isso vai acontecer. Então, o versículo 5 ele vai comentar: despertai-vos, bêbados, e chorai, uivai, todos os bebedores de vinho, por causa do vinho doce, pois está ele tirado da vossa boca. Então a ideia toda aqui, que o versículo vai passar, é que com essa grande invasão vai afetar inclusive a produção de bebidas. Então as pessoas não terão mais como se embriagar, fatalmente terão que passar por todo esse julgamento completamente lúcidos. Isso é uma consequência de não ter vinho. Eles terão que passar por isso lúcidos. Então você imagina o que é você passar por um momento de tormenta e caos sem você poder se desvencilhar de tudo aquilo que está acontecendo, sem você poder se desligar daquilo. É o que ele está dizendo. Pois sobre a minha terra é vinda uma nação forte e inumerável. Os seus dentes são dentes de um leão e tem os queixais de uma leoa. Então essa invasão ela vai ser feita por uma nação poderosa e sem número, sem precedente. Então eles vão estar lúcidos, eles verão aquilo como se fosse um grande pesadelo acontecendo, eles estarão querendo como que acordar daquele pesadelo, como querer estar falando: eu estou embriagado, estou vendo coisas que não existem. Não, eles não estarão vendo coisas que não existem, estará acontecendo com eles. Eles estarão lúcidos. O versículo 7, fez da minha vide uma assolação, tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda e lançou-a por terra, e os seus ramos fizeram-se brancos. Então, quando está falando da figueira, está falando sobre a própria nação de Israel. Então, a figueira vai representar a nação de Israel. Ele está dizendo que essa figueira ela foi desnudada, foi retirada da casca. Então, eu estou dizendo que Israel foi exposto à vergonha e humilhação perante os povos. É o que o texto está dizendo. Então ela foi assolada, a vide foi desnuda. E aí você imagina tudo aquilo que já aconteceu com Israel. E aquilo que há de acontecer mais à frente. Então ele está falando que essa vergonha e humilhação virá. Lamenta como pelo marido da sua mocidade, lamenta uma virgem cingida de sacos. Então, homens mortos e viúvas sem filhos. É o que o texto está dizendo. Porque elas estão lamentando pelo marido da sua mocidade, aquela que iria lhe conhecer. Lamenta uma virgem cingida de sacos, porque eles não vão para a guerra se eles acabarem de se casar. Mas aqui está dizendo que as moças novas estarão como que virgens. Elas não terão filhos. Elas serão viúvas sem filhos, estarão na pior situação em que poderiam estar. Versículo 9. Cortada está da casa de Deus a oferta de cereais e a libação. Choram os sacerdotes, ministros de Deus. Impossível oferecer ofertas e libação na casa de Deus. Não há produto para ser ofertado, não há nada. Por mais que eles quisessem, isso não terá. Fugirá das mãos deles a capacidade de fazer tal coisa. O campo está assolado, a terra chora, porque o trigo está destruído e o mosto se secou, o azeite falta. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide secou e a figueira definha, a romeira também, a palmeira e a macieira. Sim, todas as árvores do campo se murcharam, pois a alegria esmoreceu dos filhos dos homens. Não há nada no campo, não há nada para o homem, não há nada para o animal. Essa é a situação em que Joel está descrevendo. Esse anúncio desse julgamento é um anúncio como nunca foi feito antes. Joel é o primeiro a chegar e descortinar isso. Ele está deixando bem claro o que há de acontecer no final dos tempos com aquele povo. E Joel fala que, devido a essa grande exposição de tudo o que está acontecendo,
qual é a reação esperada que o povo tem que ter? Como é que o povo tem que passar por essa situação? Diante de uma situação que é inimaginável, diante de uma situação que é desalentadora, o que se espera do povo? Como ele deve se portar? Cingivos de pano de sacos e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros do meu Deus. Passai a noite vestidos de panos de sacos, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Essa é a reação que se espera diante de um quadro que se pinta. E é isso que Deus espera. A partir daí, quando ele diz o que é esperado do povo, ele já começa a descrever qual é o julgamento que o povo há de sofrer. Então ele vai descrever um tempo onde, se os dias não fossem abreviados, não haveria a quem salvar. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem com uma assolação do Todo-Poderoso. Ele está descrevendo o dia do Senhor. Então o dia do Senhor não é retorno do Messias, porque ele fala que o dia do Senhor é dia de assolação. E quando a gente fala do retorno do Messias, a gente fala que é dia de júbilo. Então, dia do Senhor e segunda vinda são coisas distintas, não são a mesma coisa. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado. As manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Então ele está indicando como é esse grande e terrível dia do Senhor, o período tribulacional. E ele continua, 2:1 ao 11 vai falar sobre a profecia do julgamento. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Bem, tem duas formas de você identificar aqui. Você pode chegar e dizer que são os moradores de Israel, porque são os moradores da terra, e quando falar terra no Antigo Testamento é a terra de Israel, porque terra é Israel e mar é gentios, nações. Mas quando nós lemos essa parte com o restante das Escrituras, principalmente a parte de Apocalipse, nós verificamos que o texto aqui parece estar mais direcionado a todos os habitantes da Terra, como o planeta como um todo. Até porque Apocalipse está descrevendo catástrofes que vão acontecer ao redor do globo inteiro. E se aqui está falando do dia de juízo, e lá também está falando do dia de juízo, então as duas coisas se conectam como o dia do juízo do Senhor. Então, aqui, a forma mais plausível de ler não é terra como Israel, e terra como todo mundo. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Agora, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, tudo isso estava oculto. Então, muito provavelmente, o que se entendia dessa parte era Israel. Quando nós olhamos para o Novo Testamento e a interpretação dos apóstolos, que tem todo o Antigo Testamento como base, e tem as revelações do Messias, então as duas coisas se unem. E aí você pode voltar a Joel, e você pode chegar e ficar com a linha de raciocínio voltada com a dos apóstolos. Que isso virá sobre todos os moradores da terra, e não somente sobre Israel. Como é que vai ser esse dia? É dia de júbilo ou é dia de juízo? Aqui o texto vai chegar e deixar bem claro. É dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, o qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante de geração em geração.
texto ele permite identificar que essa profecia já se cumpriu? Se você perceber, você vai verificar que o texto indica que essa profecia não se cumpriu ainda. Ah, mas as pessoas dizem que isso aqui já ocorreu no passado. Ocorreu ali na época de Antíoco Epifânio e que na realidade isso tudo já foi. Ok, então vamos lá, pense um pouquinho. Aqui está dizendo que é dias de escuridade e densas trevas. Diz que é um povo enorme, que se difunde um povo poderoso, como o qual desde o tempo antigo nunca houve, e nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Ele fala, esse fato é único. Não vai se levantar um exército maior do que esse na face da terra, em momento nenhum. Esse é o momento em que haverá um exército sobremodo imenso, quando essas coisas ocorrerão. Se eu tivesse ocorrido na época de Antíoco Epifânio, essa profecia estaria errada. Porque depois disso nós tivemos Primeira Guerra Mundial, tivemos Segunda Guerra Mundial, tivemos outras inúmeras guerras que foram maiores do que aquela. Então, nós poderíamos chegar a dizer que seria uma profecia falível, a não ser que essa profecia não tenha se cumprido ainda e esteja indicando o que vai acontecer ainda. E se ela está indicando o que vai acontecer, o melhor local para que ela seja contextualizada é período tribulacional. Porque ali todas as nações na face da terra, a comando do anticristo, marcharão para Jerusalém, para destruir Jerusalém, para retirar Jerusalém do mapa, para excluir Jerusalém da face da terra, para aniquilar com todo o povo de Israel. Então, ali sim haverá, como a alva que sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, o qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Estamos falando do período tribulacional. À frente dele vai fogo devorador. Atrás, chama que abrasa. Diante dele, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele, um deserto assolador. Nada lhe escapa. É exatamente a descrição de Joel a respeito da praga de gafanhotos. Quando uma praga de gafanhotos que passa com todos os gafanhotos nos seus níveis de maturidade diferentes, eles consomem tipos de folhagem diferentes e não sobra nada daquela vegetação. Aqui ele está falando de um exército poderoso, o qual nunca foi visto antes, e que quando esse exército caminha, o que está à frente desse exército, aquilo que o exército ainda não alcançou, está perfeito. Está normal, está limpo, está impecável. Mas quando esse exército marcha sobre aquele local, quando ele passa sobre aquele local, nada sobra. Tudo é destruído, tudo é dizimado, tudo é aniquilado. Nós estamos remetendo ao período do Apocalipse, o período dos selos. Os selos estão sendo abertos, os juízos estão sendo derramados. Estrondeando como carros vêm, saltando pelo cimo dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram restolho, como um povo poderoso posto em ordem de batalha. Eu sei que tem músicas que cantam que ele vem saltando pelos montes. Se essa música estiver fazendo referência a esse saltando pelos montes aqui, está completamente errado. Porque aqui está falando do que há de acontecer, dos juízos que estarão sendo derramados sobre a face da terra. Não está falando da vinda do Messias. O Messias vem no final de todas as coisas. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, sobem muros, não empurram uns aos outros, arremetem contra as lanças e não se detêm no seu caminho, assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas, entram como ladrões. Estamos falando de quem? Diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram seu esplendor. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar?
nós estamos falando dos eventos que estão ocorrendo junto da quarta trombeta. O Sol e a Lua estão escurecendo. Por fim, nós passamos então para 2, do 12 ao 17, os conselhos no meio do julgamento. Então, o julgamento está ocorrendo e Deus está dando conselhos no meio dele. Porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O juízo está acontecendo sobre todo o mundo, e Deus tem uma mensagem para esse povo que está no meio desse grande julgamento. Ele fala: convertam-se, rasguem o coração. O povo que se põe em jejum, comece a orar, comece a buscar a assembleia, os anciãos, as crianças, as que mamam, o noivo, a noiva, os sacerdotes, os ministros, não importa quem sejam eles, que todos eles se prostrem, congreguem todo o povo santo. Façam com que eles se ajuntem em uma só voz, clamem ao Deus, que eles chorem, que eles peçam, que eles implorem, que eles supliquem, que haja uma comoção nacional, que todos busquem, que rasguem o coração perante Deus, para que Ele possa ouvi-los. É praticamente o que a gente está vendo, uma comoção nacional. E aí o que ocorre nessa comoção nacional? Quando todo Israel se volta e clama ao seu próprio Senhor. O Messias vem e resgata eles. É praticamente o que nós encontramos em Romanos 11, 26. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó a sua impiedade. Bem, todo Israel será salvo. Mas que todo Israel é esse? Todo Israel que restou. Todo Israel que não fez aliança com o Anticristo. Todo Israel que seguiu o que Joel orientou. Que se humilhem, que busquem, que clamem. Todo Israel que faça exatamente como o Messias disse. Mateus 23, 39. Declaro-vos, pois, que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Baruch Rabá B'Shem Adonai. Rasguem o seu coração. E o Messias retorna e salva todo Israel que não se corrompeu, todo Israel que não aceitou a marca da besta, todo Israel que fez exatamente como Mateus 24 está dizendo, e que fugiu para o deserto. Sim, esse será todo Israel que irá restar na face da terra. E a partir daí a gente vai para o anúncio do livramento vindouro, porque até agora Joel só falou de julgamento, de juízo, julgamento, juízo e julgamento. Agora Joel vai chegar e falar um pouco sobre o livramento futuro. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Estamos falando do período tribulacional, estamos falando da terra e estamos falando do povo de Deus. Aqui você tem que entender claramente que ele está falando da terra de Israel e está falando do povo de Israel. Então é aquele trecho que está dizendo. E aí os fatos eles estão escritos entre o fim do período tribulacional até o início do reino milenar. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o seu Senhor, vosso Deus, e não há outro, e meu povo jamais será envergonhado. Então, quando é que o povo não será mais envergonhado? Quando o Messias retornar. A partir daquele momento em diante, o povo não será mais envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. O que nós temos nos dias atual é um cumprimento em parte, mas não na totalidade, porque nós verificamos que grande parte de Israel, isso aqui ainda não se cumpriu, porque Israel continua como uma nação que não obedece ao próprio Deus. Como nação, eles não se converteram ainda, mas eles hão de se converter como nação. Nós temos hoje os judeus que conhecem
e reconhecem o Messias como seu único Senhor e Salvador. Mas como nação, a nação ainda não o aceitou. Mas no período tribulacional, a nação aceitará. E aí se cumprirá na totalidade aquilo que Joel está dizendo sobre todos os descendentes de Israel. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o que nós temos aqui são trechos que batem exatamente com o que nós verificamos lá no livro de Apocalipse, com inúmeras passagens. Então, Joel ele é o primeiro a explanar esse relógio profético e indicar como os fatos ocorrem e como eles estão interagindo, como é que eles estão sincronizados, como é que eles estão concatenados. Mateus 24, 22 vai indicar que se aqueles dias não tivessem sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por amor dos escolhidos, esses dias foram abreviados. Então o julgamento que Joel está falando realmente é um julgamento que há de destruir grande parcela do que há existente. E quando nós olhamos para os selos sendo abertos, as trombetas sendo tocadas e vendo juízos sendo derramados, você começa a verificar a quantidade de pessoas que estão sendo mortas na face da terra, você não tem como discordar do que Mateus 24, 22 está dizendo. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mateus 24, 29 vai indicar depois que, logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do céu, e as potestades do céu serão abaladas. É exatamente uma referência ao que Joel já havia dito e uma referência ao que Apocalipse vai dizer por intermédio de João. João novamente vai trazer isso à tona. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e Jerusalém. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre as nações, repartindo a minha terra entre si. O texto está claro. Quem é que vai ser congregado? Todas as nações da face da terra. Todas as nações estarão no vale de Josafá. E ali Deus entrará em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança. O povo de Deus, Israel, e a herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações. Israel foi espalhado entre as nações? Sim, foi espalhado entre as nações. Basta você olhar os livros de história, você vai verificar que Israel foi espalhado entre todas as nações. Todas as vezes que Israel foi conquistado, o seu povo foi retirado da sua terra e eles foram espalhados pelo império que havia os conquistado. E repartiram a minha terra entre si. Se você olhar, a ONU repartiu a terra de Israel. Não, essa terra não é de Israel, é da Palestina. Sendo que Palestina nunca houve um povo palestino. Existiam árabes que vieram a ocupar o território de Israel porque Israel foi retirado da sua própria terra porque se levantou contra Roma. E aí Roma expulsou os judeus da sua própria terra sob pena de morte caso eles retornassem. E colocou um povo para habitar ali, um povo que não queria ser reconhecido como habitante daquela terra. E essa é a história, mas ela é pouco contada. Continuando, Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E assim a gente termina o livro de Joel, praticamente com Deus anunciando que novas coisas ele há de fazer naquela terra. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu espero que você tenha aproveitado esse panorama. Foi um panorama bem curto sobre o livro de Joel. O objetivo aqui não é a gente aprofundar e
esgotar toda a riqueza dos versículos, até porque não daria para fazê-lo. Tenha em mente que o objetivo é apenas fazer com que nós possamos identificar que esse livro ele tem muito mais riqueza do que nós temos a capacidade de explorar, e que você, se tiver um tempo, se debruçar sobre o livro e ler versículo por versículo e começar a estudar nesse livro e estudar os versículos, os capítulos, você vai verificar que existem muito mais coisas nesse livro, muito mais ligações com os outros livros, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento, tanto quanto os profetas da época de Joel, quanto com os profetas que irão vir à frente. E se você tiver esse tempo, você vai verificar que a Bíblia toda ela está completamente conectada, página por página, versículo por versículo, profeta com profeta, autor com autor, e você vai ter uma visão, um panorama completamente diferente do que você já teve. Então eu espero realmente que você aproveite essas pinceladas que foram dadas para poder se aprofundar nesse livro. E que fazendo isso, Deus continue te abençoando e fazendo você crescer em graça, sabedoria, santidade diante de Deus e dos homens. E que você tenha uma boa semana e fique com Deus. Shalom.